Nesse vídeo eu quero ajudar quem está tentando aprender um idioma autodidata, sozinho e sem dinheiro, usando as minhas estratégias, que dessa maneira eu aprendi 2 idiomas sem gastar nada. Oi, eu sou Scarlett Rosa, ou Sky se preferir, e eu sou apaixonada por idiomas desde que eu era bem criancinha. Quando eu era muito novinha, eu já tinha um embromado, um embromation que eu conseguia fazer, que surpreendia muito adulto e deixava eles encantados. Eu sempre tive muito interesse por idioma, e o primeiro idioma que eu tentei aprender sozinha foi o inglês. Eu nunca tive dinheiro para fazer aulas nem nada, então eu sempre soube que eu teria que aprender sozinha se eu tinha interesse nisso. Já coloco aqui desde o princípio que para você aprender qualquer idioma, você precisa dos 2 Is, que é interesse e imersão. O interesse como motivação principal, onde você vai colocar toda a sua vida voltada para você aprender esse idioma no seu dia a dia, e a imersão para você também colocar no seu dia a dia, em cada pedacinho, um pouquinho de prática. O primeiro ponto de estratégia que eu vou colocar é música. Posso dizer que foi o primeiro que eu tentei devidamente, assim, que eu tentei aprender realmente como fazê-lo. Eu tinha o costume de colocar a música e a tradução uma do lado da outra. Então eu aprendi um vocabulário, frase a frase, e eu sempre queria saber o que a música estava falando. Se eu gostava da música, eu queria saber o que a música estava falando. Se eu não gostava da música, eu queria saber o que a música estava falando. Às vezes eu não gostava de uma música e eu começava a escutar a letra, e eu entendia a letra e começava a gostar da música. Principalmente porque eu gostava muito de músicas que contavam histórias. Então, por exemplo, Hey There Delilah. Hey There Delilah é uma música que é como se fosse uma carta de um garoto que a namorada foi morar em Nova York. E eu adorava essa letra, e eu adorava o vocabulário que ele usava aí. Era muito simples, era romantiquinho, era uma música bem legal, que repetia bastante vezes as mesmas coisas, e ao mesmo tempo tinha umas partes que elas eram mais rápidas e tinha uma pronúncia mais rebuscada. E eu sempre gostei muito dessa música, e foi uma das primeiras músicas que eu aprendi a cantar inteira, com a pronunciação correta e sabendo o que cada palavra significava. Eu também gostava de aprender músicas que fossem longas, de músicas que fossem compridas, com tipo 7, 8 minutos de música, como Boulevard of Broken Dreams, do Green Day, ou Mirrors, de Justin Timberlake, ou A Little Piece of Heaven, que já é um pouco mais complicado de escutar porque é um metal. É uma letra comprida e é uma letra que conta uma história. Uma história meio macabra, porque é um metal e é uma banda meio assim, mas ainda é uma história que eu achava bem legal. E eu ficava, uau, nossa. É de um cara que se apaixona por uma mulher e mata ela, e no além, quando eles viram zumbis, eles ficam juntos. Enfim, é uma música uma música comprida com historinha. Eram os únicos critérios que eu tinha para gostar de uma música. E quanto mais longa era a música, mais eu me desafiava a aprender ela e não errar nada. E se eu errava qualquer parte, eu voltava a música inteira e escutava de novo e ficava fazendo isso. E eu me divertia, era como se fosse um jogo para mim. E falando em jogos, uma das coisas também que me ajudou muito desde criancinha são jogos de RPG, que são o meu tipo de jogos favoritos. E para quem não sabe, jogos de RPG são esses que tem uma historinha e tem muito diálogo, a pessoa te fala onde você tem que ir, você precisa pegar uma missão de ir para não sei aonde, fazer não sei o que, e tudo isso a gente não tinha em português. Então eu também não tinha tradutor na época, porque eu não tinha nem internet quando eu comecei a jogar jogos de RPG, então a gente descobria na raça mesmo, a gente descobria pelos nomes das coisas, pelos nomes dos locais, a gente ia na tentativa e erro, e uma hora a gente descobria as coisas. Mas dessa maneira eu consegui aprender muitas coisas em inglês, muito vocabulário rebuscado em inglês, porque eu descobri que, sei lá, Sacred Seed era uma semente sagrada, porque eu fui num lugar que era um templo e tinha uma semente e ela tava brilhando. Aí eu pensei, Sacred Seed deve ser semente sagrada, sabe? Tipo, a gente ia por tentativa e erro, e era assim que a gente aprendia. Outra maneira que eu fiz para aprender bastante o idioma era ver séries e filmes em inglês, completamente em inglês, com legenda, e o filme em inglês, no caso que eu tava aprendendo inglês. Porque eu fazia isso com filmes e séries que eu já tinha visto, então eu já sabia a história, eu já sabia o que ia acontecer, e era mais fácil para mim, porque sabendo o que ia acontecer, quando eles me falavam qualquer palavra, eu já entendia. E também porque eu queria muito ver uma série
eu vi uma série inteira em inglês porque eu queria muito ver a série e me ajudava muito. Tanto que o meu inglês ele é um pouco britânico até hoje, porque a série era Skins, mas era os Skins de UK, que era do Reino Unido. Então até hoje meu sotaque é um pouco dessa época que eu assistia a série só porque eu queria ver o que acontecia e eu não conseguia colocar nem a legenda em português, nem a dublagem em português. Eu não sei nem se tinha dublagem em português, eu acho que não. E outro exemplo de comfort série que eu tive isso foi Friends. Até hoje em dia eu já sei inglês, eu já entendo bem, mas quando eu não tinha o idioma perfeito, até hoje não tenho idioma perfeito, mas enfim, quando eu ainda não entendia tão bem assim, eu conseguia, só pelo que eles estavam falando, eu conseguia saber o que estava acontecendo na cena, de tantas vezes que eu tinha visto em inglês. Eu só vi Friends em inglês, mas com subtítulos em português, e depois eu comecei a ver sem subtítulos, ou com subtítulos em inglês, para melhorar isso, porque era a minha comfort série, então era a série que eu já sabia de cor e decorado tudo o que ia acontecer. Então, tipo, eu não tinha preocupação com realmente o que estava acontecendo na série. Eu tinha mais preocupação quando eu estava só em inglês, eu já sabia o que ia acontecer. Eu estava mais escutando o que eles estavam falando. E se tornava algo casual no meu ouvido, assim. Então, eu recomendo que você pegue uma série ou um filme, se você é mais de filme, que você já tenha visto várias vezes, que você já saiba tudo o que vai acontecer, e reveja ele no idioma que você estiver aprendendo. E isso ajuda muito, muito, muito de verdade. Agora, se você quiser um pouco além no aprendizado, o primeiro livro que eu tentei ler, em inglês no caso, eu não sabia inglês. Então eu ficava com o Google Tradutor do lado. Na verdade, a primeira vez que eu li ele, eu ficava com um dicionário do lado, pra você ter noção de quanto tempo faz isso. Um dicionário para eu ver palavras que eu não entendia. Na segunda vez que eu tentei ler esse livro, porque da primeira eu não consegui ler, eu desisti, eu consegui ler um pouco. A segunda vez que eu tentei ler, eu já tinha melhorado um pouco, já fazia alguns anos que eu tinha tentado desde a primeira vez, e já tinha Google Tradutor. Então o que eu não entendia, eu colocava a frase inteira, não só procurava uma palavra no dicionário, eu colocava a frase inteira e entendia o que eu não tinha perdido o contexto. Não era um livro grande, não era um livro difícil, mas eu não consegui também. Na segunda vez eu cheguei até o final, eu entendi mais ou menos a história. E uma terceira vez que eu fui ler esse livro, eu entendi a história direito, porque eu já sabia inglês e não tinha nada a ver com o que eu tinha aprendido da primeira e da segunda vez. Mas o que acontece é que eu peguei uma prática boa de pronunciação, que era ler as palavras em voz alta. Enquanto eu estava lendo o livro, eu li o livro em voz alta, sozinha, sem ninguém ver. Eu ficava lendo em voz alta para soltar o maxilar, para eu treinar a pronúncia, porque eu não tinha muitas pessoas para conversar. Então, além das músicas que eu cantava em inglês, eu não tinha muita pronunciação em inglês. Então eu lia em voz alta para soltar o maxilar, e se eu errava a pronúncia, eu voltava a pronúncia e tentava de novo até sair. E às vezes a pronúncia junta com uma outra palavra que fica muito difícil de falar, e eu tentava fazer falar, e isso me ajudou muito também. Já o caso de eu aprender o espanhol, quando eu vim pra cá morar na Espanha, eu não sabia falar hola que tal. Eu falava hola que tal, que nem a gente fala em português. E quando eu vim pra cá, eu vim durante a pandemia e a gente não podia sair de casa. Então eu fiquei muitos meses conversando só com o meu ex-namorado, que fala português, então a gente só se falava em português. E eu não aprendi muita coisa, até que eu decidi ir por um curso que não tinha a ver com espanhol, era um curso de outra coisa, e as pessoas ali só falavam em espanhol e catalão. E eu lembro que no primeiro dia, quando eles me pediram para eu me apresentar, eu falei que eu era Scarlett Rosa, brasileira, e que eu não falava espanhol. Se eles quiserem se comunicar comigo, era só eles falarem comigo em inglês. E ninguém nunca falou comigo em inglês. Todo mundo sempre falou espanhol, porque muito rapidamente eles perceberam que eu entendia o espanhol. Primeiro porque eu já estava ali fazia alguns meses e já estava vendo séries que eu já tinha visto agora em espanhol, filmes que eu já tinha visto tudo em espanhol, ouvindo músicas em espanhol. Não tanto porque eu não me peguei com as músicas em espanhol, então até hoje eu não... isso não deu muito certo, não foi como no inglês. Mas eu já entendia o que eles falavam, porque o idioma espanhol também é bastante inteligível com o português. Eles nunca falaram comigo em espanhol, e teve algumas pessoas que são meus amigos até hoje,
que tiveram muita paciência para escutar o que eu tinha para falar, e eu queria muito me comunicar com eles, então eu tomei vergonha na cara e eu comecei a estudar em casa, na internet, vendo vídeos e escutando podcasts e me submergendo Agora eu já estava numa imersão muito grande, porque eu ia todos os dias no curso de segunda a sexta, 6 horas por dia. Então eu já tinha uma imersão muito grande de escutar as pessoas, o professor falando, os meus amigos falando, os amigos de classe falando em espanhol, e agora em casa eu também estava só escutando podcast em espanhol, só vendo vídeo em espanhol e lendo também, porque eu comecei essa prática de ler de novo para soltar o meu maxilar, porque eu tinha uma pronúncia que às vezes ninguém entendia. E eu compreendo, no começo era bastante difícil, então eu comecei a ler em voz alta em espanhol para soltar o maxilar, para ter uma mandíbula que funcionasse em espanhol, porque para cada idioma você precisa mudar a estrutura óssea do seu rosto praticamente, para você conseguir falar direito, sabe? Tanto que quando você está falando um idioma, para você trocar o chip já é difícil, mas também para você trocar essa parte motora é complicadíssimo. Então, no final, para você aprender qualquer idioma, eu estou aprendendo um terceiro idioma agora, e eu também já comecei, por um tempo eu aprendi Libras, e mais ou menos do mesmo jeito, fazendo a imersão nisso, só falando sobre isso e vendo vídeos sobre isso e tudo mais. Não cheguei a concluir, não posso dizer que sou fluente em Libras, mas eu sei um pouquinho. E agora eu tô aprendendo um terceiro idioma, que é o catalão. E eu acredito que seja do mesmo jeito. Eu acredito que o interesse e a imersão são os pontos principais para você aprender qualquer idioma. Usando sempre músicas, séries, filmes, jogos, tudo que você faz no seu dia a dia, que você se diverte com isso. Você vai aprender de uma maneira que você realmente não se canse, não é uma maneira didática, uma maneira chata de você parar e ler verbo, e não é isso que eu acredito que uma pessoa consiga autodidata. Eu não acredito que seja a maneira correta de você aprender um idioma. Se você tiver dedicação e prática, eu afirmo que você vai conseguir aprender um idioma, quantos idiomas você tentar, quantos idiomas você quiser. Muito obrigada por ter assistido. Qualquer reclamação, dúvida, xingamento, pode deixar aqui embaixo. Curte, compartilha, aperta o botão de seguir. Se você quiser continuar vendo com vídeos no meu canal, pode apertar em qualquer lugar por aqui. E eu agradeço muito por você ter ficado até aqui. Muitos beijos. Adeus.